Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos dê a honra de assistir a esse vídeo. Meus amigos e minhas amigas, começa a cair a casa. A Polícia Federal começa a mostrar indícios de que diretores indicados pelo Bolsonaro, as diretorias do INSS, estão enrolados na roubalheira contra os nossos aposentados. A coisa começa a vir à tona completamente. Nesse vídeo nós vamos trazer primeiro o jornalista da Globo News trazendo alguns detalhes picantes dessa história. E depois a Natália Bonavides complementando. Vocês vão ver que os caras que estavam envolvidos na roubalheira da vacina durante a pandemia são os mesmos que estão envolvidos na corrupção do INSS. Vamos fazer o seguinte? Já mete o dedo no like e já começa a passar. O Brasil precisa saber a verdade sobre a roubalheira dos nossos aposentados. Vamos lá? Que é coincidência, porque não existe coincidência nesse ramo. Mas tanto o Omar Aziz, que presidiu a CPI, Randolph, que sugeriu a CPI, e o Renan, que foi o relator, quando começou a surgir o noticiário, eles começaram a conversar entre si. Pô, Maurício Camisotti não é aquele que na CPI, Danilo Tentro, não é aquele que na CPI. Então há uma conexão. Vamos trazendo aqui. Danilo Trento, essa foto, ele está depondo na CPI da Covid, ele foi beneficiado por uma liminar do STF e não prestou depoimento, foi muito lacônico. Na CPI da Covid, ele foi indiciado por fraude em contrato, formação de organização criminosa e improbidade administrativa. O que fazia o Danilo Trento? O Danilo Trento foi à Índia comprar aquela vacina da Covaxin que teria um sobrepreço que seria a propina paga para os envolvidos na operação. Ele estava na reunião da Índia para a compra da Covaxin. E agora, como ele aparece? Ele aparece em imagem sendo escoltado por um agente da Polícia Federal no aeroporto de Congonhas. O que é ser escoltado por um agente da Polícia Federal? Ele anda em áreas restritas, ao lado do ex-procurador do INSS, Virgílio de Oliveira Filho, e entra numa viatura da Polícia Federal. O que eles carregavam? Malas. Malas de quê? Não se sabe, mas deduz. Porque na casa desse policial federal, que dava escolta ao Danilo Trento, segundo a Polícia Federal, é que foi apreendida a maior quantidade de dinheiro vivo dessa operação. Então, veja bem, o homem que estava lá na Índia negociando vacina superfaturada estava também circulando ao lado do ex-procurador Virgílio de Oliveira Filho. E aí tem outro personagem, que é o Maurício Camisotti. Na CPI da Covid, ele é apontado pelo COAF. COAF é o conselho que estuda movimentações financeiras atípicas, como financiador oculto da Precisa Medicamentos. Precisa Medicamentos justamente era aquela que o Danilo Trento representava lá na Índia, né, para comprar vacina superfaturada. E agora na fraude do INSS? Na fraude do INSS, ele é um sócio oculto da Ambec. Ambec é uma das associações, Sadi, que mais ganhou associado de forma fraudulenta, segundo indícios da Polícia Federal. Ele é descrito como uma figura central nesse esquema e ele utiliza, a nossa repórter de São Paulo, Amanda, tem mostrado muito isso, ele usando laranjas para essa associação. Aí você vai dizer o seguinte, bom, então a vacina não deu certo, eles foram para o INSS. Não, foi simultâneo. Isso que investigadores da Polícia Federal me chamaram a atenção. A CPI da Covid, ela funcionou de abril a outubro. A entidade, a associação que o Maurício Camisotti seria o sócio oculto, ela fez o acordo de cooperação com o Ministério da Previdência em agosto, no meio do funcionamento da CPI, no meio de uma Covid. Ela tinha 3 associados, tinham 3 associados e passou a ter 600 mil, quase 1 milhão de associados.
Então, mesmo com os nomes sendo ventilados no escândalo da... O mesmo cara que tentou negociar vacina sem comprovação de eficácia com o governo Bolsonaro. Lembrem-se, naquele momento foi apontado que cada vacina renderia $1 para os caras do esquema. Não esqueçam disso não. Vamos embora. Vacina, eles já estavam, segundo investigações da PF, com um pé no INSS. Vamos agora a Natália Benavides, que vai contar mais detalhes dessa história para todos nós. Vamos nessa? Foi uma época de ouro, literalmente, para uma turma para lá de Barra Pesada. José Carlos Oliveira, presidente do INSS e depois ministro da Previdência de Bolsonaro, atuou pessoalmente para firmar e manter convênios com entidades investigadas. Assinou o contrato com a Ambev e tem transações suspeitas com a Conafer, as duas associações que mais lucraram com a fraude. Tá tão enrolado que mudou de nome e não se chama mais José Carlos, agora é Ahmed Mohamed Oliveira. Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS, dono de empresas suspeitas, representante da Ambev, era o grande operador do esquema criminoso. Transferia dinheiro para funcionários do INSS e doou, adivinha, para quem nas eleições de 2022? Acertou. Alexandre Guimarães, diretor de governança do INSS no governo Bolsonaro, recebeu mais de R$300 mil do Careca do INSS. Em bela governança, né? Guilherme Serrano também foi presidente do INSS no governo Bolsonaro. Esse batia o escanteio e fazia o gol de cabeça. Em agosto de 2021, participou da Assembleia da CBPA, uma das entidades investigadas, onde decidiram que a entidade faria acordos com o INSS. E quem vocês acham que assinou o acordo com a CBPA como presidente do INSS no ano seguinte? Ele mesmo. Onyx Lorenzoni, esse você conhece, ministro do Trabalho e da Previdência de Bolsonaro, recebeu uma doação de R$60 mil do presidente da ABCB, mais uma das entidades investigadas pela Polícia Federal. E para fechar, com chave de ouro, Maurício Camisotti, peça-chave no esquema. Já tinha sido investigado na CPI da Covid em 2021, porque transferiu R$18 milhões para Precisa Medicamentos, aquela empresa no centro do escândalo da vacina Covaxin, lembra? Ou seja, o pessoal que usou a pandemia para roubar é o mesmo que meteu a mão no dinheiro dos aposentados. Só que em 2023 muda o governo e a Controladoria Geral da União faz o papel dela, investiga o aumento das entidades, dos descontos e das reclamações. Investigando, fica muito claro que os aposentados estavam sendo roubados. A Polícia Federal é acionada e o resultado é a operação sem desconto, agora em abril, que desmonta o esquema criminoso envolvendo o INSS. Lula demite o presidente do INSS, escolhe ele mesmo o novo presidente, suspende todos os acordos de cooperação com as associações e determina que os aposentados e pensionistas sejam integralmente ressarcidos. Tem muita coisa para a gente entender ainda. Essa história ainda vai repercutir muito, mas uma coisa está clara e a gente não pode esquecer. Teve um governo que alimentou essa fraude e tem um governo que desmontou essa fraude. Meus amigos, olha, sensacional. Começa a cair realmente no colo do governo Bolsonaro toda essa roubalheira dos nossos aposentados. Você ainda tem alguma dúvida que foi no governo Bolsonaro que essa roubalheira começou? Você tem, espera os próximos vídeos que a gente vai tirando essas dúvidas, vocês não tenham dúvida disso. O governo não vai deixar pedra sobre pedra, e nem a gente. Muito obrigado a todos vocês, voltamos a qualquer momento na nossa live com mais um vídeo informativo. Tchau!